Olá, meus amigos, tudo bem? Que bênção, estamos de volta, não é? O nosso último programa foi um programa maravilhoso, né? Tenho certeza que você gostou do nosso programa. Hoje o nosso programa tem um tema muito especial e muito importante. Hoje o Fé em Foco vai tratar de fé e criação de filhos. É isso aí. Você tem filhos? Então esse programa é para você. E se você não os tem, também é para você, quem sabe, né? Você ainda terá os seus filhos. E hoje o programa está com a cara diferente, está com um formato diferente. O nosso jardim aqui está mais florido, né? Está conosco aqui para falar um pouco sobre isso, duas especialistas na área de criação de filhos. A primeira delas é a nossa querida irmã Cris Freitas. Tudo bem, Cris? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É muito bom poder estar aqui conversando desse assunto tão importante Sim, nos dias claro. de É hoje. verdade, importante mesmo. Muito mesmo. E está aqui conosco também, irmãos, diretamente do Rio de Janeiro, a nossa carioca, né? Mais famosa do Brasil. Inclusive, ela é especialista em criação de filhos, é palestrante, é escritora e hoje nos brinda com a presença dela aqui, nos alegra muito. É a nossa querida Simone Quaresma, isso mesmo. Tudo bem, Simone? Tudo bom, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, falando desse tema que eu amo tanto. Isso, Criação de a filhos. Simone é o seguinte, a Simone já é nossa companheira aqui, né, É isso Simone? aí. Já veio aqui em Maringá quantas vezes, Simone? Ai, só na IPVO, essa é a terceira. Já é nossa sócia, viu, gente? É, Nós já temos uma parceria aí, né, Simone? uma bênção. É isso aí. Bom, Prazer. irmãos, então o nosso programa hoje vai tratar sobre esse tema maravilhoso. Eu queria começar, Simone, com você, fazendo a seguinte pergunta, meu bem. Quem é Simone Quaresma? Sou eu! Carioca, que fala tudo com X. Ah, é uma gracinha, não é? Eu sou esposa de Oreb Quaresma, pastor presbiteriano, mãe de 4 filhos, casados já, vó de 3 netos, pirralhada, criançada. E nós somos presbiterianos, né? E trabalhamos com famílias e falamos para pais, para casais, né? Temos trabalhado aí Brasil afora esse tema que é um tema tão vital, né? Sim, Na é igreja. importante. E escrevi 2 livros, como o senhor falou. O que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica, que é um livro que está proibido no nosso Brasilzão. Isso. E temos também A Língua é Fogo, que é um livro que fala sobre fofoca. Sim. Por enquanto não está proibido, né? Mas a gente mas não do sabe jeito o dia de que nós amanhã, coisas, daqui a né? pouco vai Pois botar, né? Cris, e você, meu bem? Quem é Cris Freitas? Para o pessoal aí te conhecer. Bom, eu sou casada com o Paulo há 24 anos e temos 3 filhos. O mais velho, Matheus, tem 20 anos, já mora lá em Curitiba, está estudando, faz veterinário. Sim. O Renato tem 17, também está aí estudando, se preparando para vestibular e também já quer bater as asas. Eita. E o caçula tem 11, que é o Rafael. Esse ainda está ali, né? No Tá ninhozinho, no assim. E eu também escrevi alguns livros, um na área da maternidade, um livro de histórias para as crianças e um outro são poemas cristãos. Isso, e a Cris tem uma particularidade, viu, Simone? A Cris é membro da IPVO, Sim, tá sou bom? membro da IPVO. Ela, o Paulo e os filhos são nossas ovelhas, com muita alegria e honra, né? Sim. Estão lá conosco e as duas estão vendo que são especialistas na criação de filhos. Então, o programa hoje eu acho que vai ser muito enriquecedor. Simone, vou te fazer uma pergunta de alguém que já está com 60 anos, tá bom? Criar filhos hoje é mais fácil ou mais difícil do que no passado? Bom, pastor, vamos lá. Criar filho sempre foi difícil, depois da queda, né? Por causa do pecado. Então, é uma coisa que eu sempre falo, a maternidade tem que trazer sempre a doutrina da depravação total do homem à mente, sempre. Porque a gente não está lidando com seres neutros. Inocentes. Isso. A gente está lidando com seres afetados pelo pecado. Então, sempre foi difícil. Vide Caim e Abel, né? Então, nunca foi fácil. Agora, eu acho que hoje está especialmente difícil. Você pode elencar, assim, por que você acha isso? Posso, porque a nossa cultura está muito distante do que a palavra de Deus fala. Né? A nossa cultura está vivendo uma inversão de valores muito grande.
né? Então, pais que eram autoridade agora não podem mais ser autoridade, porque ser autoridade é ruim, né? Então, Sim. pais têm que ser amiguinhos dos filhos. Os pais hoje precisam ajoelhar e pedir, pelo amor de Deus, me obedece, por favor. Não, obedece não. Essa palavra também não pode ser usada. Ah, não pode. Não, né? não Ok. pode. Né? Colabora comigo, Colabora, filhinho, né? por favor. Né? E a gente tem o advento da internet também. Né? Então, a gente vê crianças cada vez mais viciadas, cada vez mais apáticas a relacionamentos interpessoais, crianças isoladas, pais isolados dos filhos. Né? Então, tudo isso e mais algumas coisas tornam essa mistura mais complicada, eu acho. Simone falou uma coisa interessante aqui, irmãos, eu queria ver com a Cris aqui. Ela falou sobre a cultura está distante, né, da palavra de Deus. Isso torna difícil a criação de filhos. Cris, então isso significa que a fé é importante na criação de filhos ou uma marca dos nossos dias, né, Simone? Essa fé divorciada do cotidiano, essa fé pessoal e dentro da igreja. Quer dizer que a fé ela é importante para criar os filhos? Com certeza, ela é fundamental, não só importante. A fé ela vai determinar a nossa cosmovisão. E aquilo que eu creio determina o que eu faço e o que eu penso. Então, se eu tenho uma fé cristã, né, que tem essa cosmovisão do Senhor como o único Senhor e Salvador, então toda a minha vida, todas as esferas da minha vida vão estar pautadas nisso. Então, se nós transmitirmos a fé para os nossos filhos, eles vão também caminhar dentro dessa nossa cosmovisão. Tanto é que, quando a gente vê Deuteronômio lá 6, o mandamento de inculcar a palavra, os pais inculcando nos filhos a palavra do Senhor. Alguns versos antes, lá tem a cosmovisão, que Moisés fala assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Então, a partir dessa cosmovisão, vocês ensinem os seus filhos. E o que aconteceu? Passou toda aquela geração e os pais não obedeceram. Então, depois que Josué morreu, veio uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem os feitos que ele fizera. E daí, qual que foi a consequência? Fizeram o que é mal diante do Senhor e serviram aos Baalins. Então, olha, a visão, né? Essa fé guiando as atitudes. Então, é essencial, fundamental a gente transmitir para que os nossos filhos possam ser criados sobre esse fundamento que é a fé cristã. É importante. Existe, Simone, algum texto bíblico que fala sobre criação de filhos na Bíblia? Porque às vezes a gente fala que a fé é fundamental, mas a Bíblia nos exorta a isso. Existem algumas instruções das Escrituras que nos orientam como criar os filhos, ou é apenas inferência de histórias que tem na Bíblia? Não é. Tem muita inferência também. Muita inferência. Uma delas, deixa eu falar da inferência? Pode? Antes dos textos. Começa por detrás, então. Começar por detrás. Uma delas eu ouvia na pregação de domingo lá na nossa igreja e eu achei incrível. Falando sobre Moisés, Hebreus 11, falando sobre Moisés. E aí começa falando que Faraó havia mandado matar as crianças. E diz que os seus pais não fizeram isso porque o acharam formoso e não temeram o decreto do rei. Sim. 3 ou 4 versículos abaixo fala de Moisés já adulto, renegando os prazeres e o luxo de ser filho da filha de Faraó, não temendo a crueldade de Faraó. Né? Então, você vê que isso que você falou, né? A fé deles, dos pais, foi infundida naquele filho. Né? Então, desse texto, que é uma narrativa, né? Tá contando da história deles, você percebe que aquilo que é verdade, aquilo que é a fé dos pais, quando é vivida, né, verdadeiramente, ela é passada para os nossos filhos. Né? Agora, fora isso, tem dezenas de textos. A gente não está falando sobre criação de filhos a partir daquilo que a gente interpretou ou a partir daquilo que a gente elucubrou. Não. Né? A palavra, se você vai lá para Efésios, por exemplo, né? Vai falar, Efésios 6, né? Vai falar para os filhos obedecerem aos pais, que isso é justo diante do Senhor. Colossenses vai falar isso também. Hebreus, capítulo 12, vai falar sobre isso, né? Fazendo um paralelo com Deus Pai, como Deus Pai
cuida da mesma maneira que um pai cuida, né, e disciplina seus filhos. Se você for para Provérbios, tem dezenas de textos bíblicos falando sobre isso. Deuteronômio. Né? Deuteronômio. Então, Salmo 78, que é um salmo maravilhoso que eu amo, né, que é parzinho ali Sim, de Deuteronômio de 6, Deuteronômio. né? O que ouvimos, aprendemos, o que nos contaram Sim. nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Né? Então, o tempo todo, a Bíblia está nos encaminhando para isso. Sim. Por quê? Porque não é para a fé morrer nos pais. É para a fé permanecer, atravessar gerações. Né? Deus é um Deus de aliança. Né? Então, é importante para Ele que a fé passe de geração em geração. Né? Então, isso deve impactar os pais. Isso deve fazer com que os pais lembrem que eles têm uma missão muito maior do que só mantê-los vivos, saudáveis, né? Do que mandar para uma boa escola, ter um bom plano de saúde. O compromisso deles com seus filhos é um compromisso com uma alma que é eterna. Né? Então, isso é importante. Posso só Pode, acrescentar? Cris, Voltando pode um pouquinho acrescentar. na primeira pergunta e juntando com essa dos desafios, hoje em dia o mundo é muito acelerado e todo mundo tem muitos compromissos. Pai e mãe estão fora de casa, trabalhando. E isso que a gente está falando, dessa transmissão de fé, precisa de tempo, precisa ser ali dia a dia, como fala Deuteronômio, né? No sentar, no levantar. Então, acho que uma coisa que tem influenciado muito nessa transmissão da fé é esse mundo acelerado. Muitas vezes os pais têm que parar e refletir se realmente eles precisam de tudo aquilo. Será que não tem coisas que podem ser removidas ali, né, da rotina, dos hábitos, para poder dedicar-se a isso, que é algo tão importante? Né? Eu vejo especialmente as mães, como as mães agora estão muito fora de casa. E a mãe é muito importante ali nesses primeiros anos, nesse inculcar, porque ela tem... Deus deu para a mãe essa capacidade de chegar até ali o filho, né? Nutrir o coração dele, perceber algumas nuances ali do comportamento. Então, a mãe é muito importante. Quanto mais tempo ela passar com esse filho, mais ela vai aproveitar para estar inculcando nele, transmitindo esses valores, essa fé. Então, é outro desafio que eu acho que todos temos que parar e pensar. Será que eu estou dedicando, assim, estou dando prioridade ao que é realmente importante? Na verdade, a gente está falando de imprimir uma cosmovisão. Sim. Né? E quem passa mais tempo com os nossos filhos é quem está fazendo isso. Né? Porque eles estão ali buscando referências. Eles estão ali para aprender tudo o que ele deve pensar a respeito do mundo, coisas, de casamento, de quem Deus é, do que é pecado. Eles estão ali para aprender. Né? Mas quem está ensinando isso? Né? Então, a Cris falou um negócio interessante, gente. Eu não sei se você já percebeu também. Você falou sobre aceleração, né? Hoje o nosso mundo é um mundo acelerado. Às vezes as pessoas precisam até dar uma acalmada, porque a mente está tão acelerada que você não consegue parar para ler um livro, porque você não consegue mais parar. E eu tenho notado, viu, Simone, que essa aceleração tem sido passada para os filhos. O menino não tem tempo para nada, porque ele vai na escola, depois ele tem judô, depois ele tem basquete, depois ele tem... inglês, natação, depois balé. ele vai para natação, depois o menino vai para não sei aonde, vai fazer esgrima, vai andar a cavalo, vai fazer... Aí eu fico pensando, Simone, essa é uma forma saudável de criação de filhos? Colocar 1 milhão de coisas achando que isso vai enriquecer ou acrescer alguma coisa a vida da criança? Eu não acho, não, porque eu acho que nos primeiros anos de vida, o aprendizado que a criança precisa ter é um aprendizado emocional, é um aprendizado do toque, das palavras, do estar junto, é relacional. Quando a gente tira isso desses primeiros anos, isso não é recuperável. Então, o que você perde nos primeiros anos de uma criança, essa é a ideia de todos aqueles hoje que trabalham contra você dar, por exemplo, um celular na mão de uma criança. Porque eles dizem, não, mas ele vai saber, ele tem que aprender desde cedo porque o mundo é tecnológico. Né? Mas então, hoje os meninos já não sabendo, né? Depois do ventre já está com o dedinho assim. Exatamente, exatamente. E os especialistas dizem isso, que a qualquer momento que você der uma tecnologia digital na mão deles... Eles vão saber, porque é muito intuitivo. Os engenheiros de software são pagos para fazer a coisa intuitiva. Agora,
relacionamento interpessoal, conversa olho no olho, aprender a respeitar o próximo, aprender a falar com respeito. Essas coisas você não aprende nos primeiros anos, fica um gap complicado, né? Que depois, mesmo após a conversão, muitas vezes, você fica ali lutando, né? Batendo cabeça muitos anos para você conseguir fazer aquilo que deveriam ter feito em você lá no começo, né? Então, eu acho que esgrima, por exemplo, você pode aprender em qualquer época da vida. Né? Tá aí. É um desafio para nós que já passamos dos 50, né? Dá para aprender esgrima. Agora a gente aprendeu. Agora é hora. Agora é hora, né? Mas realmente colocar na balança é importante. Não que você não deva fazer atividades, né, extracurriculares com seu filho, não é essa a questão. Mas você deve colocar na balança. A criança precisa de tempo para pensar. Você não tem mais isso de uma criança sentar e ficar parada só Elas não conseguem, observando, né? as coisas ao redor. Elas não conseguem mais. Né? Ela tem que estar vendo desenho, ela tem que comer com um celular, né? E sendo super estimulada o tempo todo. Você não vê mais uma criança pegando um livro para ler, que é tão importante na formação de uma criança, né? Na formação do vocabulário, do imaginário, né? Da intelectualidade. Né? Você não tem mais tempo a mãe, né? De sentar com a criança, ler de uma ouvir história, a criança. Ouvir aquelas bobagens de criança de 3 anos. Que vai falar da formiga que fez não sei o quê, no monte, no castelo de não sei das quantas. E aí a gente não tem esse tempo agora, mas quando ele fizer 15... A gente vai querer conversar. A gente vai querer conversar e ele não vai querer conversar com a gente. Conversar. Não, passou. Né? Então, esses anos realmente são fundamentais. Porque eu me preocupo com isso, né? Eu fui uma criança da minha década, do meu século, né? Juntamente com... Talvez você também, né, Simone? Sim. E a nossa infância era muito diferente da infância de hoje. A gente brincava, soltava pipa, a gente brincava nos pastos, a gente jogava bola, e a gente não tinha esse acúmulo de coisas que as crianças têm hoje. Pastor, você sabe que hoje as mães de bebês estão grávidas ainda. Elas estão fazendo cursos na internet de como desenvolver, né, a criança para ela engatinhar. Gente, deixa ela no chão, ela vai engatinhar. Você não precisa fazer cursos de estimulação e paga por isso. E, sabe, uma coisa... Processo natural. Processo natural, você só precisa estar ali. Né? Mas elas piraram. E essa privação de brincadeiras de infância, né, da nossa infância, por exemplo, tem já criado déficits cognitivos nas crianças. Dentro da área da psicologia, psicomotricidade, a falta de brincadeiras de correr, de pular, né, de jogar bola, estão atrofiando algumas áreas do cérebro que são importantes depois para a atenção, para o planejamento. Então, assim, no futuro, essas crianças vão precisar de habilidades que elas não têm desenvolvidas. Agora, pensa assim, uma criança na igreja tendo que ouvir, né, uma mensagem ou parar um tempo para ler uma Bíblia. Como que ela vai conseguir focar ali a atenção se ela não foi preparada desde cedo para isso? Porque os joguinhos são tudo assim, rápidos, né? São coisas superficiais e tudo rápido, que você conquista aqui, ganha ali, ganha moeda, tal, passou de fase. Então, eles estão acostumados com isso, né? O negócio tem que ser rápido. A atenção foi fragmentada em milhões de pedacinhos, né? E não está durando mais não que dura. um minuto. Bom, a gente vê, né, Simone e Cris, que parece que essa coisa não tem volta no que diz respeito a esse acúmulo de atividades. O pai não vai parar de trabalhar, a mãe também às vezes não pode parar, porque, né, não consegue gerir a coisa da casa. E a minha pergunta para vocês duas, começo pela Simone, é o seguinte: dentro dessa dinâmica hoje de criação de filhos, desse mundo tão globalizado, secularizado, acelerado, Simone, o que você acha? Quais são os recursos que um papai e uma mamãe, você quer ver? Deixa eu te apertar aqui, que trabalham fora, têm para ter uma criação assim razoável, para dar uma criação, né, que o seu filho vai ser uma pessoa emocionalmente estável dentro de casa? Quais são os recursos que eles podem utilizar? Vamos lá. Criança precisa de tempo. Então, não adianta a gente dizer que a gente tem 10 minutinhos de qualidade no fim do dia.
Então não adianta isso. Não adianta. A quantidade criança é importante. precisa de Então isso é bom, tempo. porque de repente o pai trabalha, a mãe trabalha, chega no final do dia em casa e fala, não, eu passo um tempinho com os meus filhos. Isso é assunto de atriz global. Atriz global que diz isso. Eu estou entre Rio e São Paulo, mas na semana a gente consegue 20 minutinhos, mas é de tanta qualidade que tá tudo bem. Eu sou toda dele, Sou né? toda dele naqueles minutinhos. 20 minutinhos, né? Então, isso não existe. A criança, ela precisa disso. Ela está em formação, né? Mas, ok, reconhecendo as dificuldades, né, de uma provável família que está vivendo isso, o conselho que eu daria é enxugue a agenda. Diz não para outras coisas. Porque a gente não quer só que o homem e a mulher, a mãe e o pai, tenham uma carreira de sucesso, mas a gente quer progredir na carreira, mas a gente também trabalha em 10 ministérios na igreja, mas a gente também tem que ir para academia, a gente tem que ser magra, a gente tem que ser fit, a gente tem que... Não dá para ter tudo. Já tem que ficar no celular, nos internet. Dar uma olhada nas redes Tem que sociais. Postar Porque nos se você fizer e não postar, você não fez. Né? Aí você não é visto, né? Você não é visto. Então, você tem que fazer. Né? E eu fico rindo de mães que falam, afastem seus filhos do celular. E passam o dia inteiro filmando as crianças. Eu falo, gente, onde estávamos? Né? Então, a gente precisa começar a dizer não para o que a gente pode dizer não. Ok, às vezes uma mãe não pode parar de trabalhar. Tenta trabalhar menos. Tenta mudar de área. Tenta conseguir alguma coisa que seja de casa. Sim. Se planeja para ano que vem ou para daqui a 2 anos trabalhar só meio período. Né? Pensa sobre o assunto. Eu acho que o grande problema é que a gente não pensa sobre isso. A gente simplesmente vai na onda que o mundo está indo. Né? Então, crianças abandonadas na mão de creche, de avó, de sei lá, de quê? De empregada, de babá. E os pais loucos correndo pela vida. Né? E é engraçado porque você vê isso depois se reverter. Porque aquela criança que não foi cuidada também não cuida dos pais. Né? Então, você está vivendo numa sociedade em que o não cuidar e o terceirizar está virando regra. Né? Não só para a criança, mas para o idoso também. Para o velho também. Né? Então, eu acho que se a gente não pode fazer o ideal hoje, a gente pode sonhar e orar pelo que é ideal, né? Que é uma mãe criando seus filhos, e a gente deve se planejar para isso. E dizer não para as outras coisas que estão de fora. Minha filha, fica fora da academia um pouco, não vai morrer por causa disso. Sim. Quando você tiver mais tempo com seus filhos, aí você tem um pouquinho mais de tempo para academia, né? Ou para o Instagram, ou para, sei lá, para quê. Né? Então, a gente tem que... E Simone, e na igreja? Por exemplo, você falou um negócio aí que a pessoa também tem, às vezes, 2, 3, 4, 5 ministérios na igreja. Você não acha, e a Cris também, que é uma das líderes do nosso Ministério de Mulheres, legal. O Florescer, lá da IPVO. Você não acha também que, às vezes, a gente pode dar um tempo assim, com um filho pequeno ou com um acúmulo tal na casa? Você não acha que isso é saudável? A pessoa, de repente, fazer uma análise e dizer assim, não, eu preciso tirar pelo menos 2 e eu vou ficar só com esse. E sem esse peso, porque hoje alguns pastores, algumas igrejas, parece que põem um peso. Se o cara não fizer, o cara tem que não produzir, presta. né? O tem que cara produzir. não é bom. Ele é ferramenta, ele não é uma bênção, ele é uma ferramenta. Você não acha que essa mulher pode também e deve, de repente, tirar o pé do acelerador na igreja? Eu acho importante. Eu lembro de Paulo falando, né? Que a solteira cuida de agradar ao Senhor, cuida das coisas do Senhor. O que ele está dizendo ali? Você tem tempo. Então, em vez de você se dedicar a outras coisas, se dedica ao Senhor. Né? Já a mulher casada, ela cuida de agradar ao marido. Né? Então, aí ele já dá uma dica para a gente que tem que tirar o pé do acelerador mesmo. Então, às vezes você é aquela jovem que nasceu na igreja, né? E como eu, provavelmente você, né? Que era da UCP, depois da UPA, da mocidade, presidente de mocidade, está na federação, está lá, está cá. Sim. Aí casa, tem filhos, você quer continuar tocando, né? Daquele jeito. Não dá. Não tem condição, né? Às vezes você tem uma mulher super envolvida na igreja, com casamento aos frangalhos, com filhos que estão largados. Marido, né? também. Marido largado. Às vezes isso prejudica o ministério do marido, né? Porque ela não está dando o suporte que ele precisa para ele também exercer o ministério dele. Então, também, você vê até coisas que são boas, úteis, a gente né? Que são louváveis, podem estar na hora errada. Né? Então, tem que ter sabedoria. A prioridade da mulher casada e com filhos é o lar.
Então, todas as outras coisas ela tem que avaliar, ver o que ela pode deixar para depois. Não significa que não vá fazer. Ela pode deixar para depois. Sim. Os filhos crescem, né? Os meus, o mais novo tem 11. Então, agora eu começo a me envolver um pouco mais com as coisas da igreja. Sim. Mas até então, eu não me envolvia. Eram pequenas coisas aqui e ali, o resto... Né, deixava Tito 2 fala para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas. Então, a gente já vê aí, né? Quem que tem que estar à frente ali de Ministério de Mulheres, liderando, ensinando, é mais para aquelas que já criaram seus filhos, que já estão um pouquinho ali mais avançadas. Eu estou aqui hoje, eu estou em Maringá hoje. A não sei quantos quilômetros de casa. Vou passar 3, 4 dias aqui. Por quê? Porque meus filhos não estão mais em casa. Você está na fase de eles não estão mais em casa. Então, eu posso me dedicar. Então, não é que você nunca mais vou poder fazer. Sim. Pode. Né? Tem uma autora que diz que a maternidade é intrinsecamente obsoleta. Ela já nasce obsoleta. Porque você nasce, seu filho nasce já caminhando para a porta. Sim. Já indo embora. Então passa. Eu sei que quem tem filhos com 3, 4 anos... Parece que nunca vai passar. Não vai passar. Parece que você está presa ali naquele monte de fralda, de pirraça. Né? Parece que você não vai sair, nunca mais vai conseguir fazer outra coisa na vida. Mas não é verdade. Não, e quando você se dedica nesse curto espaço de... É curto, gente. É muito 18 anos. Passam assim. Passa rápido. E quando você se dedica naqueles anos ali... Depois, o trabalho está bem feito, ele vai caminhar sozinho, né? Vai ser como o Provérbios fala, né? Vai ser a alegria dos pais, né? Vai ser prazer, vai dar deleite aos pais. E aí você pode fazer outras coisas diferentes da que você fez. Ainda vai sobrar anos, né? De trabalho de vigor, de trabalho, para se dedicar às outras coisas. Cris e Simone, vocês estão vendo, irmãos, que hoje eu estou com 2 experts aqui, né? Então, eu quero até aproveitá-las, né? Qual que é a idade, Simone e Cris, que vocês entendem que os pais, porque vocês falaram da mãe, claro, eu penso que o pai também, viu, Simone? Sim. É muito importante a presença do pai, muito importante. Qual que é, para vocês, a idade, assim, eu não vou dizer limite, mas eu vou dizer imprescindível, da assistência mais próxima dos pais na educação dos seus filhos? Olha, eu me lembro para quem o livro de Provérbios foi escrito. Foi escrito para um filho já crescido. Então, ali, o sábio, o pai, né, tipificando Deus com seu povo, dando as últimas instruções para aquele filho, para que ele vá viver sua vida. Né? Então, é claro que nos primeiros anos a demanda é muito grande, mas nos outros tem demanda também. E tem demandas grandes. Eu vejo muitas mães falando, agora que ele está na adolescência, está tranquilo. Ali na adolescência é a hora de você firmar, né, valores que você construiu ao longo dos anos. É hora de você pegar aqueles valores que você infundiu neles e ensiná-lo a colocar na prática, né, a viver de forma justa, a viver de forma santa. Né? Então, eu considero o trabalho terminado, completado, a hora que ele vai viver a vida dele. Né? Mas enquanto eles estão debaixo da nossa autoridade, debaixo da nossa orientação em casa, a gente tem trabalho. Né? Então, esse trabalho não cessa. Esse trabalho não cessa. Depois que casa é de outra forma, né? Porque a gente continua aqui. Eu tenho 4, cada um com a sua vida, suas esposas, seus maridos, seus filhos, mas eu estou aqui, né? Orando por um, orando por outro, preocupada com um, preocupado com o outro, né? Perguntando, ajudando. É outro tipo de trabalho, né? Você é mãe, você sabe disso. Nunca vai terminar, Nunca vai terminar. Mas aí você não age mais, você só ora, né? Age quando você é requisitada. Aconselha quando você é requisitada, né? Mas é por isso que é um trabalho de dedicação, né? Por isso que é um trabalho que demanda tanto da gente. Porque você está lidando com um ser humano. E que a mãe e o pai são os principais. Né? O John Abbott, no livro A Mãe do Lar, ele diz assim que é de dentro da casa, de dentro do lar, que vem a maior carga de formação daquela criança que vai fazê-la caminhar tanto para o bem quanto para o mal. É dali que vem. É de dentro de casa. Então, isso é uma responsabilidade gigante. O Cris, filho é para toda a vida? Sim, para toda a vida. A Simone falou um negócio ali que... Simone, depois que casa, a gente
para nós é a mesma coisa, não é? Não? Sim. Fala No a verdade. coração é. No coração. No coração é. Na prática não pode Sim. ser. Até para que as nossas noras Vai nos deixar, amem. Só, isso é um desafio, Tem que viu, gente? Ó, isso é soltar, um né? desafio. Tem Mas que soltar. o Né, amor que mãe, ali... Que mãe nunca olhou, né, um filho casado e a nora tomando alguma atitude que ela faria? Poxa, esse caminho é o mais difícil. Por que ela não vai por ali? E aí ficou Tá tão morrendo claro de vontade de de consertar as falar, coisas, mas a de gente fica falar. assim, ó. Bom, eu não tenho nora ainda, Tem então... nada a ver com isso. Esse é o meu pensamento. Eu fico num mantra. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Deixa Isso eles não é problema resolverem. meu. É, isso Quando aí. me perguntar, eu falo. Nossa, Quando mas- me perguntam, eu falo. Aham. Né? Então, eu tenho uma nora, por exemplo, que a gente se vê esporadicamente, porque eles moram fora do país. Mas toda vez que eu passo um tempo com eles, é muito bonitinho. Ela, quando eu vou embora, ela pergunta: o que você achou das crianças? Muito bonitinho. O que você achou? É, passar pelo crivo da vovó, É, né? O que você acha que a gente pode melhorar ou que a gente está apertando demais? Sim. Né? Aí eu falo. Fora isso, ó. Calado. É a Cris, viu, Simone? A Cris tem 3 homens. 3. É, Eu não tenho filho. 3 homens. E aí, Legal. Cris, é o seguinte, o homem diz o salmista lá, que ele é igual flecha, né? Sim, Tem encher vai o lançar, jato. né? E a flecha é lançada, né, Cris? Sim. Mas e aí, filha para toda a vida? Ou tem um período que você faz, não, cumprir minha missão, porque a gente vê muito isso, né? Cumprir minha missão. Será que a gente cumpre? A gente cumpre aquela maior parte da missão, igual a Simone falou, até eles saírem de casa. Mas continua ainda, né? Aqui ali, por exemplo, o Matheus não é casado ainda, né? Ele mora lá sozinho. Aí essa semana ele ficou doente, teve febre e tal. Daí Pronto. já fiquei lá, filho, bebe líquido e tal. E falei, pode ser dengue. Ele, tá, mas não vou fazer o teste, tudo. Daí ele teve um dia ele falou assim, eu já melhorei um pouco, vou na academia. Eu falei, filho, não vai na academia. Que se for dengue, né, você precisa descansar e tal. Ai, tá bom, então não vou, né? 20 anos e ainda eu tô assim, aquela Não, claro. assistência de longe, de vez em quando a gente vê que precisa, né? Vou apontar uma coisinha aqui, agora... Acabou, o chuveiro quebrou, não sei o quê, né? Tá sem dinheiro. Daí o Paulo fala assim, meu marido, deixa que ele se vira. Tem que aprender a se virar. Então, a gente cuida, ensina, instrui e depois deixa eles se virarem, mas não largando, né? Dando aquela assistência quando necessário. Mas, igual a Simone falou, né? Até eles irem embora, a gente tem que estar ali cuidando desse coração, porque é algo não palpável. A gente não consegue enxergar como é que eles estão, né? Como que está a fé deles, o coração, né? Os pensamentos. Então, a gente continua ali investindo, ensinando, relembrando algumas coisas. Acontece alguma coisinha lá, né? Fala, ó, filho, vem cá, né? Isso aqui, lembra? Tal, tal e tal. Então, assim, sempre é tempo de estar ensinando, enquanto eles estão Agora em é casa. engraçado, né? Como é que a gente faz as coisas ao contrário, né? A fase que eles precisam, que a gente esteja lá dizendo, é isso, é aquilo, faz assim. Assim tá errado. Não Olha o que faz, aí não tá faz. lá. Gente, não tá lá. Aí depois o moleque casa. Sim. Aí você quer ir lá Você quer mandar dar na o vida quê? dele. A gente está fazendo ao contrário, contrário. né? Sim. É um desafio isso, né? A gente, quando você falou, Simone, no início do programa, de Efésios, né? Efésios capítulo 6, ele fala lá sobre o marido, depois ele fala sobre a esposa, aliás, ele começa falando sobre a mulher. Isso. Depois ele compara o ministério do homem ao ministério de Cristo. Ele fala que é um mistério, né? Esse mistério de Cristo cuidando da igreja e o marido cuidando da esposa. Depois ele fala dos filhos. E ele cita, inclusive, um mandamento, né, da palavra de Deus. Deixa eu ler o texto que eu quero fazer uma pergunta para as duas. Assim. Paulo fala no capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Aí ele cita o mandamento, ó. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A gente pode fazer até aqui um programa sobre os filhos, os deveres dos filhos, mas hoje nós vamos trazer para os pais. E vós, pais, versículo de número 4, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui estão, na minha opinião, duas bases, dois fundamentos para uma boa criação e educação dos filhos. Ensino e disciplina. Ensinar e disciplinar. É isso mesmo, Simone? Isso é dever dos pais, fazer com seus filhos? Ensinar de que forma? É engraçado, né? Porque a gente quer só a bênção, a gente não quer o ônus, a gente quer o bônus, né? Você vê que ele começa falando aí, citando o 5º mandamento. Sim. Quem não quer ter filhos que vivam vida longa sobre a terra? Né? Que sejam filhos felizes. Mas tem uma condição para isso.
E a condição é que eles honrem os pais. Agora, como que eles vão aprender a honrar os pais se os pais não ensinarem isso a eles, né? E essa honra aí, nessa idade infante, significa obediência. Eles precisam obedecer aos pais para que eles tenham essas promessas cumpridas na vida deles, né? Então, e ele diz como você vai fazer isso, né? Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, né? Mas o que vem antes? Não provoca a ira. Sim. Provocar a ira é oposto a criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, né? Então, isso é um tapa na cara de quem diz que exercer autoridade é ruim para a criança, que os pais não podem, né, dizer por onde ela tem que andar. É contrário a isso, né? Os pais devem fazer isso, mas como? É interessante que essa palavra criai-os aí era uma palavra referente às amas que acalentavam os bebês ao seio. Né? Então, a maneira não é uma maneira dura, uma maneira cruel, irritada. É uma maneira doce de ensiná-los a viver conforme Deus manda, honrando e obedecendo aos pais. Então, essa é a receita. Se tirassem todos os outros versículos da Bíblia, tira tudo. Fica com esse, tem tudo que você precisa saber ali sobre criação de filhos. Né? Que você não é uma dominadora do rebanho, né? Como alguns pastores são acusados de ser. Né? Você não é uma dominadora, você é uma mãe e o modelo de maternidade, de paternidade é o Pai Supremo. E como é que esse Pai Supremo é pai? Ele corrige? Sim, corrige. Ele disciplina duramente o seu povo. É só você ler a Bíblia que você vai ver quantas disciplinas. Mas o mesmo pai que fala, né, que lá em Reis, né, segunda Reis, que se desobedecer, que ele vai castigá-los com varas dos filhos dos homens, mas jamais apartaria a sua misericórdia dele. Né? Então, é aquele pai que disciplina quando é necessário, que avisa antes, que instrui, né, que clama para que o filho obedeça, mas que quando aquele filho peca, ele disciplina às vezes duramente e acolhe e traz de volta. E o importante é que, né, dessa forma, né, Simone, a disciplina é vista como um ato, um gesto de amor, e a pessoa que está sendo disciplinada compreende por quê, né? Exatamente. Porque aí é o que o autor de Hebreus fala. Se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. Isso é muito importante, né? A gente se preocupa muito com essa filosofia, com essa ideologia em que pais hoje não podem disciplinar os seus filhos. Mas é exatamente o contrário. Quando há essa falta de amor pela disciplina, o mal que nós causamos aos nossos filhos, às vezes é irreversível. Exatamente. E disciplinar, não é, Simone? Não é porque hoje parece que o mundo, esses ideólogos de plantão, parece que eles confundem o conceito. Eles acham que disciplina é castigo. E disciplina, à luz da Bíblia, não é castigo. Pode conter um castigo. Isso. Mas a disciplina não é um castigo. A disciplina significa trazê-lo de volta ao caminho. Isso aí. É um conjunto de ações, não é uma ação única. Esse é o nosso erro, muitas vezes. Né? A gente usar um instrumento dessa disciplina, mas não existe só um instrumento. Existem vários instrumentos, e é isso que o texto fala. Disciplina e admoestação. Né? Então, as duas coisas andam juntas, precisam andar juntas. Ô, Cris, você tem 3 minutos. Vou voltar para a Cris aqui, porque criar 3 homens, eu vou te falar. A Cris é coisa linda, viu, Cris? Você disciplina os seus meninos até hoje, ou tem uma idade assim para você disciplinar? E, quando eu falo de disciplina, eu falo do conceito bíblico. Eu não falo de ser um tirano dentro de casa. Sim. Então, eu percebi com os 3 que chega um momento que é justamente isso. Você lá de criança instrui, disciplina, corrige quando a instrução não foi obedecida. Chega uma hora que cada vez menos eles vão necessitando dessa correção. Então, às vezes, você vê que vai fazer alguma coisinha ali, filho. Não é para fazer, obedece. Hoje mesmo falei para Rafael, falei, Rafael, faz tal coisa. Vi que ele não foi fazer, filho, você vai obedecer ou não? Aí ele já para e vai fazer. Né? Então, é por isso que é tão importante, desde o começo, começar a fazer esse trabalho, que é o que a Bíblia nos ensina. Provérbios diz
Quem odeia seu filho retém a vara, mas quem o ama, cedo disciplina. Não é cedo de manhã, né? É cedo desde que ele já mostra ali os primeiros sinais de que precisa de uma correção. Então, eu percebi muito isso, né? Com o passar do tempo, conforme eles vão aprendendo essa orientação dos pais, vai precisando menos da correção. Sim. Mas é claro que se for preciso, quando o pai está em casa, é o pai que vai aplicar a correção. Mas como na maior parte do tempo sou eu em casa, então eu que faço a correção. Okay. Agora é interessante, né? Porque o que o mundo e até muitos cristãos hoje condenam, né, como disciplina, a Bíblia fala que é a salvação deles. Salvará. Quando Provérbios fala, né? E eu vou citar a Bíblia, viu? Não vou dar minha opinião aqui não, que eu estou proibida de dar minha opinião, mas eu vou citar ipsiliteris, um texto bíblico. Sim, senhora. Né? Provérbios fala, não retires da criança a disciplina. Sim. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Né? Então, aquele instrumento que a gente pensa, ai, vai matar meu filho. Não é para matar. É para livrar do inferno. Né? Quando usado em justa medida, com sabedoria, com bondade, com paciência, com amor, ele livra do inferno. Né? Então, a gente precisa... Eu sempre falo para as meninas, né? A gente precisa sair do Instagram um pouquinho e voltar para a Bíblia. Sim. Porque tem muita blogueira com filho de 1 ano de idade ensinando as mães crentes a criar filhos. Blogueiras que não conhecem a Deus, que tem uma cosmovisão humanista, ensinando as mães crentes que têm um manual na mão. Quem tem a Bíblia não precisa de curso, não precisa de livro, não precisa de nada, tem a Bíblia. Claro que se você tiver um curso, se você tiver livros, muito melhor. Né? Mas a Bíblia é o nosso fundamento. Né? Então, as crentes estão precisando voltar para a Bíblia. E até voltar aos relacionamentos com as mulheres da igreja, porque às vezes nós temos modelos de mulheres que criaram seus filhos, que hoje são filhos piedosos. Você vê a vida de Cristo, o fruto. Então, caminhar com essas mulheres, essas que já deram fruto, ter a disposição de estar junto com as mais novas e as mais novas quererem aprender. Porque às vezes a mais nova fala assim, mas não vou aprender, é outra geração, né? Exatamente, eu quero é um erro fatal. Com a do Instagram ali, que está aqui mais ou menos na minha geração. Mas não, a Bíblia diz que é para ser transmitido e a palavra, ela é atemporal. Né? Não serviu para o tempo de uma mãe lá 20 anos atrás e hoje não serve mais. Então, andar dentro do que a Bíblia ensina sempre vai ser segurança para nós. Esse é um erro fatal. Eu tenho visto muitas mães dizerem para mim, ai, eu não sei mais o que eu faço com meu filho, eu já tentei de tudo. Eu falei, esse é o problema. Você já tentou de tudo. Tu vai para o Instagram, você tem 1000 possibilidades. Cada uma diz uma coisa sobre criação de filhos. E que canseira, né? Mas você tem a Bíblia, minha filha. Vê o que Deus fala sobre isso e faz o que Ele diz. Né? Como é que você quer discutir? Eu acho tão engraçado, a gente não pensa nisso. Você quer discutir com o Criador. Foi Ele que fez o ser humano. Foi Ele que fez teu filho. Aí tu vai dizer, o senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu vou vir aqui pro doutor, né? Que é ateu, mas é formado em Harvard. Se ele é formado em Harvard, aí é autoridade suprema. Ele é a autoridade suprema. Né? Então, a gente precisa, como mães crentes... Isso que a Cris falou é essencial. Olha para as senhoras da tua igreja local. Instagram não é igreja. Instagram não tem a mulher mais velha para te ensinar. Até tem mulheres. Ok, a gente pode fazer isso. Mas cuidado, filtra. Né? Tem ali o botãozinho de deixar de seguir, que é um botão mais abençoado no Instagram. Né? E vai conversar com as senhoras da tua igreja, vai pedir conselho, vai buscar ajuda, vai pedir oração. Né? Vai lá no pastor, né, de vez em quando. Gente, vai para o pastor, para a mulher do pastor. Vai lá para o pastor. É isso. Também é pai. Quase não precisa mais de pastor, porque o povo vai para a internet. Aí fica tudo doido, cada um correndo para um lado. Tem coach. É isso. Interessante que o termo que a Bíblia usa para os filhos é herança do Senhor. Herança do Senhor. Os filhos são a herança do Senhor. Então, veja bem, se é a herança do Senhor, nosso Deus é um Deus bondoso, um Deus amoroso. Tem gente que adora falar sobre o amor de Deus, né? Mas a Bíblia também fala da disciplina. Interessante, né? São herança do Senhor, mas essa herança do Senhor precisa de disciplina. Por exemplo, nós precisamos de disciplina. Se não tiver uma placa aí de 60, de 50, de 40, igual tem em Maringá, você vai passar nessas rodovias aqui, é 120. E o que é um sinal de trânsito? É uma disciplina. Por quê? Porque se você abrir a porteira,
a coisa vai extravasar em limites assim intransponíveis. Assim são os nossos filhos. E aí, Simone, eu vou te fazer uma pergunta que hoje até não, mas uns anos atrás isso começou muito forte. Parece que eles viram o erro e aí eles recuaram um pouco ao tal da confissão positiva. O tal daquela coisa assim que você não pode traumatizar o seu filho. Então, tudo que o seu filho quiser, você tem que dar. Porque se você não der, ele vai crescer assim, um menino, desculpa o termo, retardado. Porque ele quis fazer uma coisa e você que é pai tolheu, então você vai estar maculando aquilo que esse menino poderia ser no futuro. E aí alguns pais entraram nessa. As pessoas partem do pressuposto que a criança é neutra. Né? Eles não partem do pressuposto... Aí é que tá, o mundo pensa isso, ok. Mas os crentes, né? Então você não pode partir do pressuposto que você está lidando com uma folha em branco. Você está lidando com um pecador. Esse é o iluminismo do século XVIII. Exatamente. Exatamente. Tábula rasa. Você está lidando com pessoas que precisam da misericórdia de Deus, que precisam de direção. É só você pegar uma criança e deixar ela solta. Uma criança não vai andar bem na vida se ela estiver solta. Ela precisa aprender a pedir licença, ela precisa aprender que tem hora de comer, ela precisa aprender a respeitar os mais velhos. Se ninguém ensinar isso para ela, é o caos. Né? E esse negócio de disciplina positiva é para instalar o caos. O livro da principal proponente desse movimento, que é a Jane Nielsen, as primeiras páginas do livro desse movimento já começa assim: as crianças hoje não obedecem mais aos pais, não respeitam mais a autoridade dos pais, porque, graças a Deus, as mulheres não são mais submissas aos seus maridos. Ok, ainda coloca o nosso Deus na história. Ainda bota Deus na história. Graças a Deus, nos livramos disso. Então, a criança está vendo, porque a criança era submissa aos pais, porque ela via aquela mulher respeitar e ser submissa ao marido. E aí ela conclui dizendo que autoridade é uma coisa que tolhe, é uma coisa que é ruim. E hoje é o que você mais vê na internet. Uma criança que aprende a obedecer, ela nunca vai ser um adulto criativo. Ela não vai saber tomar decisões. Então, você tem que deixar a sua criança de 2 anos decidir a vida dela. Eu quero saber se você deixa a sua criança de 2 anos decidir se ela pode tomar o antibiótico quando ela está com uma infecção grave. Mamãe, eu não quero antibiótico. Tá bom, querido. Tá bom, filho, então tá. Então você Tudo morre bem. e porque você não quer. Então é uma loucura. Sim. É uma loucura você acreditar num tipo de teoria que diga que a autoridade é ruim. Porque Deus delegou autoridade aos homens em esferas diferentes, na igreja, no Estado, no lar. E a autoridade sobre as crianças no lar são os pais. Foi Deus que disse isso. Então, qualquer teoria que venha dizer o que o nosso Deus diz, a gente não pode adotar. Não pode. Agora, tem hora que a gente tem que ceder, né, Cris? Ou não? Então, acho que assim, a única coisa de bom que a disciplina positiva traz para nós é pensar no quanto de nãos a gente fala, né? Refletir um pouco assim, aspecto, não banalizar o não. Porque se a gente for né? por lá também, você vira uma pessoa Exato, o né? menino não pode fazer mais nada. Não, e Isso, você outro não, problema. E não sustenta o seu não, né? O filho vem, mãe, posso comer o doce? Não, que você vai almoçar daqui a pouco. Daí a pouco ele vem, mãe, deixa eu comer o doce. Não, que você vai almoçar. Mãe, deixa. Tá bom, vai, come. Então, se ia deixar, por que não deixou desde o começo? Né? Então, o não, ele tem que ser dado, claro, os limites, mas nós, primeiro, tem que ter respaldo na nossa vida e a gente tem que sustentar aquele não, porque senão ele perde o valor. Né? Então, assim, tudo na devida proporção. E a gente tem que lembrar também que a gente é embaixador de Cristo, de Deus na vida deles. Né? Então, o embaixador, ele faz as coisas que são do interesse do seu Senhor. Sim. Então, o uso do não é nessa perspectiva. Sim. Você não pode dar não ao seu bel prazer. Por capricho, né? Porque você está criando uma criança como um Isso, passarinho aí, numa gaiola. Isso. Numa Aí, gaiola. sim. A primeira brecha que ele achar, ele vai voar embora. ali. É o que eu falo para as meninas, para as mães novas. Muito Escolha os seus nãos. Isso é Sim. importantíssimo. Escolha. Pensar antes de Pensa falar antes. aquele não. Você vai... E ver se esse não é importante. Sim. Às vezes é uma bobagem. Sim. Aí a gente é neurótica. O tapete não pode sujar, não pode brincar com tinta, não pode jogar bola em casa, não pode. Não pode nada. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma mãe dizendo para mim: eu tô com muito problema com meu filho mais velho, meu filho de 14 anos.
Ele não me obedece mais. E eu recebo cada mensagem que vocês não têm noção do tamanho dos problemas que eu recebo. E aí, essa eu já me preparei, né? 14 anos, a idade dá problema, né? Difícil. Ele não me obedece. Eu já cansei de dizer a ele que eu não quero ele andando descalço sem camisa em casa. Aí eu falei pra ela, você tá brincando? Esse é o seu problema? Olha pra fora. Sim. Esse é o seu problema? Olha os problemas que as outras mães estão tendo. Deixa esse menino escolher se ele quer se calçar ou não. Ele tem 14 anos. É o exemplo do que o senhor falou. Né? Pessoas que são controladoras. Sim. Mães que querem controlar aí é a os seus vontade filhos. dela e não a vontade do Senhor que ela está Exatamente. impondo ali, né? Exatamente. E dentro dessa questão da disciplina positiva, teve um pai na Bíblia que usou, né? Sem saber. O rei Davi com Adonias. Sim. Lá fala em 1 Reis que o pai nunca havia disciplinado nem sequer contrariado o filho. Pois é. Fez o que queria. E qual o resultado? Pois é. Usurpou o trono do pai, né? Ficou rebelde e acabou morto pelo próprio irmão. Né? Então, agora é engraçado esse negócio de não poder dizer não, né? Se o nosso pai maior deu 10 mandamentos, que 8 começam com não. E os que não começam com não contém não. E a gente não pode dar não. Né? Então, e outra coisa, não sei se você de casa e vocês meninas, essa coisa da confissão positiva, ela não é no mundo real. Não é. é. Ela é uma coisa ficcional. Exatamente. Porque no mundo real é só você olhar que você vai ver o não contrário tem como acontecer. dar certo. E o que me deixa, assim, às vezes, tristes é como as pessoas acolhem as coisas de um mundo ficcional, mas têm dificuldade de ver a realidade do mundo real, que a Bíblia retrata de forma claríssima. E daí a necessidade de você ter sabedoria, né, Simone? E moderação. A Cris falou o negócio do equilíbrio, mas a palavra bíblica é moderação. Moderação, exato. Em tudo nós temos que ter moderação, porque se você diz sim para tudo, você vai criar um monstro. Se você disser não para tudo, você vai criar alguém que não consegue viver. Sim. Exatamente. Então nós temos que ter essa sabedoria bíblica para dizer sim para aquilo que você entende que é responsabilidade do seu filho e dizer não para aquilo que você entende que é bíblico, que é correto e que ele está transgredindo. Porque o que a gente vê às vezes, Simone, hoje é o seguinte, são crianças. Na idade de brincar, de sujar, de cair, de comer terra, de machucar, de arrebentar a cara. Não porque é pode criança. machucar, não pode. Tomar tombo. Hoje, por exemplo, o menino nunca comeu um chocolate. Ele não sabe nem o gosto que tem o chocolate. Põe um chocolate na mesa, o olhinho do menino fica assim, brilhando. E aí o pastor fica até sem graça, porque não sabe se oferece, se não oferece. É um risco. Aí a gente olha e a mãe já entra. Não, ele não come chocolate. Aí eu falei, quer dizer, eu não falo, né? Eu só penso. Eu falei assim, meu Deus, será que isso, Simone, é dizer não? Será que isso é realmente necessário? Né? Porque tem coisas que são até que sejam importantes, tá bom. Mas tem tantas outras coisas mais importantes. Que são essenciais. Que são essenciais para o crescimento. Aí é o tipo da criança, da mãe, essa é a mãe, que não dá chocolate, mas que quando o avião vai levantar voo, como eu vejo dezenas de vezes, e a aeromoça fala, precisa botar o cinto nele. O voo atrasa 10 minutos, porque a criança não bota o cinto. E a mãe fica lá implorando, por favor, filhinho, bota o cinto. Por favor. Mas não come chocolate. É isso. Não come chocolate. E todas as sonecas são milimetricamente contadas. Né? É um Deus nos acuda, é uma neurose. Mas a criança não senta na hora que o voo tem que partir. Então, ela prejudica 200 pessoas, porque aquele pequeno tirano de 3 anos de idade não pode obedecer à mãe. E a mãe não tem nenhum poder sobre o que ele está fazendo. Nenhum. É triste. Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha, porque se você é um adulto de 30 anos de idade e você não é capaz de fazer com que o seu filho sente na hora que tem que sentar e coloque um cinto, você devia ser proibido de ser mãe. Alguma coisa está errada nessa criação. Está muito errado, mas o chocolate não pode. É que é uma criação que vê mais o comportamento, uma modelagem de comportamento, mas não chega no coração, que a questão é o coração da criança. Que o Provérbios também fala, a estultícia está ligada ao coração da criança. Então, a gente nem, igual a Simone falou, não pode nem partir do
do pressuposto que ela não sabe, não, né, não, é inocente, não tem culpa nisso. A gente já tem que entender que aquilo já está partindo de um coração pecaminoso. Então, vou tratar lá o coração, não ficar pensando só nos comportamentos, né? Dorme tal hora, come isso, come aquilo, tal. Mas se não alcançar o coração, não faz diferença nenhuma. Agora, você quer ver o que é engraçado? Que quando você vê uma criança, porque isso faz parte do testemunho da igreja nesse mundo, né? A criação que a gente dá para os nossos filhos é chocante para o mundo, né? Esses dias eu saí com a minha neta de 3 anos e ela saiu correndo de mim e eu disse, Rebeca, ela parou na hora, olhou para mim, eu falei, volta. E ela voltou. E algumas pessoas estavam ao redor e disseram, como? Uau, como? Mas aí... Tem um chip nessa menina? Quem está seguindo no Instagram? Sabe qual é o problema? É assim, ela escolheu... Então, ela é uma boa criança. Sim, coloca daí a virtude ali. Nossa, como ela é fácil. O meu não é assim, menina. Né? Aí as mães falam a mãe que teve o trabalho de educar, né? É fácil. As mães falam pra mim, o meu é tão sem educação. Eu falo, é tu que educa, amada. Nossa, isso é tu que tá educando. Então, é como se o bem ou o mal intrínseco de obedecer ou não obedecer tivesse ali plantado e os pais não tivessem poder nenhum sobre isso. Né? Como se os pais fossem agentes neutros na situação. Né? Eles só observam e são vítimas das crianças. E não é assim, é o que eu costumo dizer. Seu filho só vai fazer com você aquilo que você permitir. Pronto. Se você não permitir, e aí eu vou terminar com uma pergunta a vocês duas, porque o nosso tempo já está... Olha só, isso é programa isso é tema para uns 2 programas. Tema né, é bom. Simone? Porque tinha muita coisa aqui que eu queria saber das meninas, mas não vai dar. Mas minha última pergunta, limite é bom ou ruim, então? Limite é maravilhoso. Uma criança criada com limites é uma criança segura, porque ela não vai estar entregue ao seu próprio arbítrio imaturo. Então, ela vai aprender a olhar para o pai e confiar que aquilo é o melhor para ela. E esse é um ensinamento importantíssimo para a vida cristã, porque ele vai receber nãos de Deus lá na frente. E recebendo não de Deus lá na frente, ele vai poder parar e falar, realmente, eu não vou fazer. A Bíblia diz não. Eu não vou fazer. Eu não estou entendendo. Eu queria fazer. Mas a Bíblia diz não. Então, eu sei que é o melhor para mim. Né? É isso que a gente está plantando nos nossos filhos quando a gente dá limites para eles, quando a gente mostra claramente para eles. Até aqui você pode ir, se você passar daqui tem consequências. Né? Bom, e aí eu pergunto para a Cris, então, Cris, e se ele disser não ao limite? Bom, primeiro, antes disso tem que haver a instrução, né? Explicar por que existe aquele limite e o porquê daquele limite. Tanto que, assim, essa parte de instrução a gente faz nesses momentos de calma, tranquilidade. Porque quando há ali a rebeldia do coração e a desobediência, aí tem que vir a correção. Então, aquele é o momento da correção. Mas antes da correção tem que ter havido a instrução. Não adianta você corrigir algo que você nem colocou, ele não sabe por quê. Então, por exemplo, a mentira, por exemplo, nós ensinamos nos mandamentos sobre mentir, então você explica, dá exemplos, lê histórias. A criança entende, né, o que é mentira e que aquilo desagrada ao Senhor. Então, quando acontecer um episódio de mentira, você não precisa ensinar tudo aquilo lá de novo. Você só vai resgatar, falar, mentir desagrada ao Senhor, como a mamãe já te ensinou. Então, vem ali o momento da correção. Então, o educar é isso, né? É instruir e corrigir. Você ensina o jeito que é, se ele desviou um pouquinho, corrige para trazer de volta. Né? Então, é sempre esse movimento. Isso ele não vai aprender uma única vez, né? Exatamente. Principalmente os pequenos. Vai ter que repetir. Por isso que, assim, até eu trouxe aqui, depois se puder falar do livrinho. Agora já? Esse livro aqui Pode falar. De histórias para crianças. São histórias que trazem princípios bíblicos, por exemplo, honestidade, integridade, através da vida de personagens e situações que o personagem passa. Então, a criança ela é bastante figurada. A gente pode lançar mão disso, né, de histórias, para ensinar os princípios bíblicos. Tanto que, se der tempo, posso contar só um testemunho de uma mãe? Pode. Que uma mãe lá da IPVO, um dia ela me chamou e falou assim, Cris, deixa eu te contar uma coisa. Ela falou assim, meu filho essa semana, acho que o filho deve ter uns 7, 8 anos, eu fui chamada na escola porque ele havia desobedecido alguma coisa lá, eles me chamaram para comunicar tal, e resolver.
E ela falou que à noite pôs o filho para dormir e o filho pediu para contar uma história. E ela pegou esse livrinho, que ela nem tinha começado a ler ainda, leu a primeira historinha, que fala justamente de um personagem que ele devia agir de uma certa forma, mas ele decide abandonar aquilo e fazer o que ele bem entendia. E aquilo causa muitas consequências para os outros, a família, né, aqueles que ele convivia. E aí ele se arrepende. E daí a mãe, lendo a história, já pensou, falou, foi exatamente isso que aconteceu, mas ela não falou nada. E aí ela terminou, assim, fechou o livro, daí ele olhou e falou assim, mãe, eu fiz igual esse beija-flor, que é o beija-flor é o personagem. E aí ela pôde ensiná-lo, então, sobre a obediência a partir da história. Então, o figurado, né, para a criança, ele acessa algumas áreas que às vezes a gente só falando, não, é assim, assim, assim. A criança não consegue entender bem. Então, é um dos recursos para pais também. Bons livros de história, né? Pronto. A gente tem aí os clássicos, né? C.S. Lewis, e tem outros também, né? O George MacDonald, que trazem histórias com princípios cristãos. Que o pai pode usar para ensinar. Se alguém quiser adquirir esse livro seu, Cris, mostra ele de novo aí. Tá, Como é que faz? Olha que bonitinho, o Então, Bom Tesouro esse do aqui, Coração. pastor, ele tá com um projeto de ser publicado esse ano, que eu tenho só algumas cópias. Ah, entendi. Só que eu vou deixar o site, que daí quando for publicado, eu posso colocar lá à venda. Tá? Então, porque ele não tem ilustrações, nada, então é uma editora que tá vendo para publicar, né? Aí eles vão com colocar desenhos, as ilustrações. isso. Então, esse daqui vai ter que aguardar um pouquinho. Tá bom, você tem outro aí, Cris? Vamos aproveitar aí Tem, o daí seu. esse aqui, que esse é para as mães, né? Para mães lerem, porque fala que é uma carreira excelente, respondendo com paixão ao chamado da maternidade. Então, é para a mãe ler, para ela entender a grandeza do papel que Deus deu a ela como mãe, né? E a importância disso na vida dos seus filhos. O Como é que impacto. adquire esse livro, Cris? Esse daqui, eu vou Ligando passar pra o você. site. Eu posso pôr depois no meu WhatsApp e o site que tem daí para vender, que é só no meu site lá, ele Tá não bom. está em nenhum marketplace. E esse na verdade é uma coletânea de contos cristãos. Aí esse é para o público em geral, né? Não tem um público específico. E esse é da God Books, daí tá no site deles. Daí tem uma história minha aqui que também dá até para usar com criança, né? Uma alegoria. Muito bom. Simone, você também é escritora, né, Simone? É uma Eu escritora tento. meio... A Simone, irmãos, é uma escritora meio proibida, entendeu? E eu louvo a Deus, assuntos. porque você é proibida pelo mundo secular, porque é coisa boa. Você pode ter certeza. Tem também, Simone, alguns livros seus? Então, tem esse que está proibido, que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica, que está proibido. E tem A Língua é Fogo, onde eu falo sobre fofoca, né? Como a gente quebra o 9º mandamento muitas vezes sem saber. E até setembro, mais ou menos, vai ser lançado um novo livro pela editora Trinitas, chamado Criando Nossos Filhos para a Glória de Deus. Opa! Né? E aí a gente vai falar título sobre bonito. questão de... Tudo que a gente conversou aqui vai ser destrinchado lá. Vamos falar sobre a legal, autoridade dos pais, vamos falar sobre maternidade, vamos falar sobre como o feminismo atacou a maternidade, vamos falar sobre os limites que devemos colocar. Tem um capítulo só sobre não ser severo demais e não ser indulgente demais, como é que a gente encontra esse equilíbrio. E também sobre como lidar com alguns pecados dos nossos filhos, como lidar com a mentira, como lidar com a murmuração, como lidar com briga entre irmãos, com o nascimento do filho mais novo. Então, vai ser um guia mais prático, mas com muita teologia. Né? Que bacana, que é hein? a base Muito bom. Uma de tudo obra aquilo que a gente de faz. referência, então, né, A Simone? gente está Pela lutando Trinitas. aí pela Trinitas, estamos lutando para conseguir terminar de escrever. Não, mas vai conseguir A em nome guerra. do Senhor Jesus. Amém. Vai dar certo, né? Vai dar certo. Bom, gente, como vocês viram hoje, o nosso programa foi muito especial, né? Eu acho que você que tem filhos aí foi muito enriquecido com esse programa. Então, eu queria novamente, né, agradecer a Cris. Um prazer, Ok, Cris? eu que agradeço. Deus te abençoe muito. Amém. A Cris, irmãos, é uma das líderes do nosso Ministério Florescer, palestrante, professora, dá cursos na IPVO para mulheres. Toda última quarta-feira, viu, Simone? Do mês, a Cris tem dado um curso sobre um livro que tem quantas mulheres lá, Cris? Umas 60 mulheres nesse de agora. E o livro é 60 um mulheres. contentamento. Que a gente Isso, tá vendo. então a Cris que é a facilitadora lá, Legal. entendeu, Simone? Legal. É uma joia essa moça.
Benção. Então, nós te agradecemos muito, viu, Cris, pela sua Obrigada, eu que participação. agradeço. E Simone, meu bem, Deus te abençoe muito. Amém. Pastor, esqueci de falar do curso. Tem Fale, um curso na internet. fale, minha filha. Fale do Criando seu Filhos curso. para Deus. É um curso, a gente já está na 15ª turma do curso, né? Temos lá mais de 50 aulas só sobre criação de filhos, né? E tem monitoria, é um curso que é vitalício, então você compra o curso e o curso é seu para quando seu filho for adolescente, para Não quando precisa você dá para os netos. assistir no tempo hábil, Não porque senão ele precisa, some. não precisa, né? E tem sido um instrumento bom para quem está longe, né? sim, Para com quem certeza. precisa da internet, né? Para quem não tem ajuda de perto, Sim. então é uma ajuda de longe. Se você acessar lá pelo meu Instagram, Simone Quaresma Oficial, lá na bio tem um link. Então, É o curso. quem está nos assistindo e quer acessar o curso, qual o endereço? No link da bio. Também simonequaresma.com.br. Pode ser por ali também. simonequaresma.com.br é o site Esse onde é o o site. curso está disponibilizado. Mas Pronto. se você falar no link da minha bio do Instagram também. O seu tá Instagram lá. é Simone Quaresma Oficial. Simone Quaresma Oficial, porque deve ter uns É porque não tinha oficiais. outras Simones Quaresma. Ah, é? Então você entendeu bem, né? Mamãe, papai, Simone Quaresma Oficial, é o Instagram. Isso. Se você quiser acessar o curso, e olha, e eu referendo, viu? É coisa muito boa. Simone já é a 3ª vez que ele está conosco. Vai hoje para o nosso encontro. Hoje não, né? Porque o programa vai ao ar depois, mas ela estará conosco no nosso encontro de casais, juntamente com seu esposo, o reverendo Oreb, e vão palestrar para nós. Então entra lá, clica, que você vai ser muito abençoado. Ok, Simone? Ok, prazer Bom, estar aqui com vocês. um prazer é nosso. Que Deus abençoe muito vocês e que esse programa realmente seja uma bênção para ajudar a gente a criar os nossos filhos para a glória de Deus. Porque, olha, amanhã, papai e mamãe, vocês vão passar, tá bom? E o que vai ficar como a verdadeira herança, como a herança mais bendita, como a maior riqueza que um pai pode legar ao seu filho é a fé. Então, papai e mamãe, não divorcie de uma educação cristã para o seu filho, porque você vai estar investindo na vida dele aqui e para a eternidade. Não se esqueça disso, tá bom? Um beijo carinhoso, até o nosso próximo programa, em nome de Jesus.